Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. O título desse vídeo é Travas que te impedem de prosperar. Esse vídeo é direcionado àqueles que querem prosperar, àqueles que querem verdadeiramente viver o plano de Deus para suas vidas, viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para sua família. Eu quero perguntar logo para você desde o início: você sente que falta algo? Por mais que você luta, por mais que você se esforça, mas você sente que ainda não alcançou, você sente que ainda não está naquela plenitude, você sente que Deus ainda tem algo para te entregar. Fica nesse vídeo, eu vou procurar ser breve, trazer aqui um conhecimento, uma virada de chave para você começar a viver de acordo com a palavra de Deus. Sim, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: amados, te desejo que tudo vá bem. Agora eu pergunto para você, tem como ir bem passando necessidade? Tem como ir bem você vivendo na escassez, você vivendo na falta? Não tem. Agora, quando nós estamos vivendo em plenitude, eu não estou falando aqui, querido, eu não estou falando aqui de você ostentar, eu não estou falando aqui de você viver com ganância, eu estou falando de você comer o melhor dessa terra, eu estou falando de você viver tudo aquilo que o Pai tem para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Faz sentido eu e você sermos filhos de um pai tão rico, tão grande? A palavra diz que o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Faz sentido os filhos viverem em falta? Faz sentido nós vivermos sempre na escassez? Eu acredito que a sua resposta seja não. Mas agora eu te faço uma outra pergunta: e por que nós vivemos muitas das vezes assim? Por que o povo de Deus vive muitas das vezes assim? No Salmo 37, a palavra de Deus, o salmista fala assim: não inveje a riqueza do ímpio. Muitas pessoas têm interpretado de uma forma errada e têm colocado dentro de si e dentro do outro também, nas suas congregações, nas suas famílias, aquele entendimento equivocado de que a riqueza é uma coisa ruim, que a prosperidade é uma coisa ruim. Muitas pessoas, elas ainda estão naquela mentalidade de que prosperidade é uma coisa que vai lhe afastar de Deus, mas eu quero desmascarar hoje todas essas crenças à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz em Gênesis capítulo 1, no verso 26, 27, quando fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, aí a palavra de Deus, ela diz assim: Deus os abençoou. Sabe o que é que significa isso? Deus abençoou. Há uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a tua vida de bênção. E o Senhor, ele diz assim: governe, domine sobre todas as coisas. O plano perfeito de Deus para a minha vida e para a tua vida foi de governar, foi de gerir, foi de multiplicar. Quando Deus colocou o Adão e a Eva no jardim, ele disse: cultive o jardim. Cultivar é diferente de mendigar. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é boa. Mas então, o plano de Deus eu creio que é bom. Você talvez aí do outro lado diga: eu concordo, o plano de Deus realmente é bom. Mas por que eu não estou vivendo esse plano? Por que eu não estou conseguindo viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Por que eu não tenho conseguido materializar aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim? Amados, a nossa mente é um terreno muito fértil. Tudo começa na nossa mente. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7. E a palavra do Senhor diz assim: assim como imagina na tua mente, assim é. Os teus pensamentos, eles geram a tua realidade. Então eu vou pensar que estou rico. Eu não estou falando disso, eu estou falando que a forma como você pensa, a forma como você gera os seus pensamentos, uma forma como você conduz os seus pensamentos. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, diz assim, acho que 4, Filipenses 4, não recordo agora, mas fala assim: amados,
Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, nisso pensai. Então, quando os nossos pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, nós prosperamos financeiramente, nós prosperamos na nossa família, no nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida, ela é completa em Deus, ela é saciada em Deus. É quando a gente pode realmente se deleitar, como no Salmo 23, quando nós podemos verdadeiramente dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Você já meditou nesse salmo? Ele é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Talvez você diga assim: sim, eu conheço todas essas passagens, mas mesmo assim eu ainda não consigo viver tudo isso. Talvez você diga assim: por mais que eu tente, por mais que eu queira, por mais que eu luto, por mais que eu faça um propósito, por mais que eu determine algo, no final eu não consigo. Isso tem a ver, queridos, com algumas crenças que muitas das vezes são carregadas de gerações em gerações. Talvez inconscientemente a tua família falava coisas que eles acreditavam, porque eles também receberam dos pais deles, e ali eles colocavam aquelas ideias dentro da nossa cabeça. E talvez aquilo se tornou uma verdade para você. Talvez você viveu um tempo de muita necessidade quando criança. Hoje você já não vive mais assim, mas aquilo ficou dentro de você. Aquilo ficou guardado dentro de você. Talvez o comportamento dos teus pais, o comportamento de alguém que você considera, que você considerava, aquilo ficou guardado dentro de você. E aquelas crenças, elas são crenças limitantes. São crenças limitantes, queridos, e que precisam ser rompidas à luz da palavra de Deus. São crenças que precisam ser quebradas à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: amados irmãos, não vos conformeis com as coisas desse século, mas as transformeis. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Não se conforme se você vive na escassez. Não se conforme se você vive na dependência de outras pessoas, se você está sempre precisando da ajuda de outras pessoas, querido. Você foi chamado, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E a palavra do Senhor nos prometeu que nós emprestaríamos a muitos e não pediríamos emprestado. Que essa palavra, que esse entendimento, ele entre na sua mente, que entre agora no seu consciente, e que você comece a realmente se abrir para receber tudo que Deus tem para você. Amados, uma pessoa, ela pode muito bem ser movida de um local, mas a mentalidade dela continuar escassa, continuar escrava. Lembra do povo do Egito? Esse é um grande exemplo que nós temos. Porque o povo foi tirado da escravidão, mas a escravidão continuou na mente deles. Eles eram escassos. E agora eu vou falar para você algumas coisas que acontecem e que fazem com que a pessoa fique travada. A primeira trava que talvez você tenha ou conhece alguém que tem é a do vitimismo. É a do coitadinho, é a síndrome do coitadinho. É aquela pessoa que qualquer coisa está se derretendo, qualquer coisa está se ofendendo, qualquer coisa ela se faz de vítima de tudo. É aquela pessoa que ela é ofendida com tudo. Essa pessoa não está preparada ainda para entrar na terra prometida. É aquela pessoa que gosta de que os outros tenham pena dela. Ela até se enche para falar de alguma coisa, de falar que está doente, que está precisando, para que as pessoas venham suprir. Enquanto nós estivermos na cadeira de vítima, nós não sentaremos na cadeira de honra. Você precisa decidir de que lado você está. Você precisa decidir de que lado você vai ficar. Você vai ficar na cadeira de vítima ou você vai ficar na cadeira de honra? Eu escolho a honra. Eu escolho ser instrumento de Deus nesse tempo. Eu escolho ser ousada. Você precisa escolher ser ousado. Seja ousado na presença de Deus. Não tenha medo. Se Deus te der uma palavra, avance. Outra trava que trava muitos filhos de Deus, eu vou falar agora, é a murmuração.
É aquela pessoa que é sempre pessimista, é aquela pessoa que está sempre reclamando de alguém, está sempre reclamando de alguma coisa. Você lembra no deserto? Mais uma vez, o povo que foi tirado do Egito, eles estavam ali murmurando. Eles estavam falando da liderança, eles estavam ali falando da água, eles estavam falando da comida, eles falavam de tudo. Eles tinham tudo e eles reclamavam de tudo. E porque eles reclamaram de tudo, eles não entraram na terra prometida. É momento de renovarmos a nossa mente. É momento de entrarmos em um novo tempo. Nesse tempo Deus está te chamando para você viver o melhor dessa terra. Querido, talvez disseram para você, não, aqui nós vamos sofrer mesmo, mas nós vamos para a glória com o Senhor. Eu quero te dizer, nós vamos para a glória sim, mas a palavra de Deus nos promete que se nós quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra aqui, agora. Você pode viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia está cheia de milagres. A Bíblia está cheia de sobrenatural. Alguém talvez tenha dito para você assim, mas vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Talvez a pessoa nem te explicou o que é isso. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Esses 3 pilares precisam ser alimentados. E você acha que Deus não se preocupa com isso? Você acha que Deus não cuida de tudo? Claro que Ele cuida. Quantas não são as palavras de que Deus supriu, de que Deus fez maravilhas? E Ele quer fazer hoje. Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer mudar a tua trajetória hoje. Ele quer que você vire a chave, que você saia do vitimismo e que agora você entre, que você se sente na cadeira de honra, na cadeira de filho, na cadeira de filha de Deus. Que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou pede. Você só precisa mudar a sua mentalidade. De nada adianta você estudar, você ter diploma, de nada adianta você querer mudar para outra cidade, porque a outra cidade é mais desenvolvida. Se a tua mentalidade estiver escrava para onde você for, o cárcere vai com você. Agora, se você tomar a decisão hoje, eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou dar uma vida melhor para minha família. Eu vou dar uma vida melhor para mim. Eu vou glorificar a Deus com a minha vida. Eu vou glorificar a Deus com as minhas finanças. Deus vai te subir de nível. Deus vai te favorecer. Quando você entender que Deus, Ele não quer nos dar prosperidade, Ele não quer nos abençoar simplesmente para nos fartar, mas para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. Lembra de José? Deus não fez de José governador simplesmente para se vingar dos irmãos dele, mas Deus o fez governador para ele se sentar naquela cadeira de honra que era dele por direito, mas também para ele abençoar todo o povo de Deus. Você que está aí do outro lado é uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado é uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Então guarda isso no teu coração, guarda essa palavra. Se essa palavra falou com você, curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com mais alguém que você sabe que precisa. Que Deus te abençoe. E se Deus quiser, amanhã tem mais vídeo falando sobre bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família.